Oi, pessoal. Então, dando continuidade aos nossos assuntos, né? Hoje a gente vai falar sobre rochas, tá? O que constitui a rocha é a litosfera, né? A qual está na crosta terrestre, tá? Então, rochas. O que são rochas? Elas são formadas por um conjunto de minerais, tá? Nelas, né, nesses minerais, a gente pode encontrar o sal de cozinha, propriedades, né, rochas para fazer vidro e entre outros, tá? Características das rochas, elas são sempre sólidas, duras, tá? E elas vão se diferenciar conforme a sua característica física, ou seja, vai ter minerais, né, que vão ser mais opacos, outros mais brilhosos, né, colorações diferentes. Então, isso vai ser que vai modificar, que vai dar características a essas rochas. Tá? Então, basicamente, tá, a gente encontra três tipos de rochas, tá? As rochas magmáticas ou ígnea, que são formadas, né, pelo resfriamento e solidificação do magma pastoso. Lembra que eu comentei na aula anterior, né, que no manto as rochas elas não eram sólidas, né? Elas eram pastosas no formato, elas eram expelidas no formato de lava, né? Então, um exemplo de rocha é o granito. Ele é bastante utilizado para fazer mesas, para fazer bancadas, né? Aí depois a gente encontra as rochas sedimentares, tá? Que elas são rochas provenientes de outras rochas, né? Como o nome já diz, né, é um sedimento, é um resto, né, de uma outra rocha. Então, com o passar do tempo, fenômenos como o desgaste do solo, a ação da chuva, do vento, vão formar, então, essas rochas, né. Nessas rochas sedimentares, é que ficaram os fósseis, né? Tanto de animais quanto de plantas, né? Então, que nem aqui eu trouxe um exemplo de um fóssil de uma planta, né? Que ficou petrificado, né? Nessa rocha. Então, a característica dela, se vocês olharem nessa foto aqui da direita, ela tem várias colorações, tá? Estão vendo que tem colorações mais escuras, outras mais claras. Isso se dá pela idade que essa rocha tem, né? Depois das sedimentares, vêm as metamórficas, né? São rochas que têm origem na transformação de outras rochas, né, magmáticas e sedimentares. Então, quando em contato com calor, pressão, volto a dizer, né, a pressão no interior da Terra, lembram que eu mostrei aquele desenho, né, que no interior da Terra, em função da temperatura que é muito alta e da pressão que o interior sofre, vai então alterar essas características dessas rochas, né? Então, que nem ali vocês podem ver, ó, o granito, que eu mostrei lá na primeira imagem, que é uma rocha vulcânica, ela se transformou e virou essa rocha ali que é o gneiss, né? O arenito se transformou no quartzito, o calcário no mármore, né? Então é uma transformação bem
forte, né? Porque se vocês notarem, mudam a forma, a coloração, né? Até a espessura, né? Das rochas. Bem, e no nosso município, né? Na nossa região, qual será que é o tipo de solo e de rocha predominante? Então, na nossa região, é muito encontradas rochas vulcânicas e sedimentares, tá? Então, essa presença desses dois tipos de rocha, elas vão vão fazer com que se forme essa nomenclatura, formação Botucatu, tá? Resumidamente, essa formação de Botucatu, ela é constituída principalmente pelo arenito, pelo feldspato, quartzo e basalto, tá? Então, as nossas rochas que predominam na nossa região, né, é a vulcânica e a sedimentar. Um exemplo que vocês podem olhar é a questão do morro, né, do Morro Ferrabras. Então, quando se tem rochas vulcânicas e sedimentares, existem elevações, né? Então, o Morro Ferrabras é um exemplo clássico de rocha vulcânica, né? Então, os solos, eles vão se originar da degradação das rochas, tá? Então, quando uma rocha se degrada, ela vai transformando aquele solo, né? Então, esse processo de degradação da rocha é chamado de intemperismo. Ó, então, aqui eu trouxe algumas imagens, tá? Então, dessa formação Botucatu, tá? Então, se vocês analisarem, essa formação, ela é basicamente de arenito, né? É muito predominante esse tipo de rocha, tá? Então, ele vai ter colorações mais rosadas, um pouco mais escuras, tá? Mas, então, é a predominância de arenito, né? E nessa imagem aqui da esquerda, que tem essas pessoas ali, naquele amarelo, ali naquela faixa amarela, é justamente a diferença entre rocha vulcânica, que está em cima, e a rocha sedimentar, que está embaixo, né? Então, dá para ver essas duas rochas ao mesmo tempo, né? Então, como atividade, tá? Eu quero que vocês me respondam. Por que que então existe solos diferentes, tá? Solo arenoso, solo argiloso, o solo argiloso com humus, né? Que então é o resultado das minhocas, tá? Depois, existe relação do solo com a nossa existência e de outros seres vivos? O que que vocês acham dessa pergunta? Na sua opinião, quais são as vantagens e desvantagens da extração mineral? Eu vou deixar o vídeo agora para vocês, tá? Tem a ver com essa última pergunta. Me despeço então de vocês, tá? Novamente reforço a questão de se tiverem dúvidas, algo assim, podem me chamar, tá bom, gente? Fiquem então com o vídeo. Até mais. Ele está nas alturas, pertinho do chão, dentro de casa. O alumínio é um desses elementos da natureza que, de tão incorporados no nosso dia a dia, muitas vezes a gente nem se dá conta de onde é que ele vem. A Zona da Mata de Minas Gerais é também conhecida como Mar de Morros, devido a essa paisagem bonita bastante característica dessa região do estado. Os pontos mais altos dessa ondulação ficam em torno de 650, 850 metros de altitude, justamente onde ocorre grande parte da bauxita encontrada por aqui.
A bauxita é a matéria-prima do alumínio e essa cadeia de montanhas, um reservatório desse minério. Por dentro de toda essa morraria, existe algo em torno de 150 milhões de toneladas de bauxita. Estamos em São Sebastião da Vargem Alegre e, a nosso convite, seu Gilmar Ribeiro veio acompanhar o trabalho que está sendo feito nas terras que arrendou para a mineradora. Os 4 hectares onde ele tinha pasto e umas 15 cabeças de gado ficaram irreconhecíveis. Seu Gilmar, tá mexendo bastante na propriedade do senhor, né? Tá. Assusta, não? Por um lado a gente assusta, né? Que a gente não estava acostumado não esperava assim, de tanto barranco, cavucado, que igual a gente tá vendo hoje. Vai render mais que o gado que o senhor tinha aqui ou não? Hoje sim, né? É? Hoje sim. A remuneração acima da média é o que tem atraído os agricultores e feito com que eles permitam a extração nas suas propriedades. O valor depende da quantidade de bauxita na área e da atividade que se tinha na terra. A empresa ainda promete recuperar o terreno depois. Esse trabalho aqui vai demorar quanto tempo? Esse processo de lavra ele leva, em média, de 1 mês até 5 meses, né? O processo de lavra realmente ele é muito rápido. E depois vem o processo de reabilitação, que aí sim leva em torno de 3 a 4 anos. O estrago, o dano que a gente está vendo aqui, digamos assim, é passageiro e o processo de extração é esse, né? A gente tem que expor a bauxita, iniciar a extração para depois voltar com a reabilitação e então devolver a área aos produtores rurais. não tem jeito. Se você quer o alumínio na sua vida, é preciso saber que o trabalho de extração gera uma cena assim, que muita gente pode associar a uma destruição. É que daqui foi tirada a vegetação, removida toda a terra da superfície, até chegar ao minério que estava mais para baixo. Nessa região do Brasil, a bauxita geralmente é encontrada a uma profundidade que varia de 50 centímetros a 2 metros. A formação da bauxita se deu há bilhões de anos, basicamente com os altos e baixos da temperatura, as variações de umidade e a ação do vento. O agrônomo Ivo Ribeiro, especialista em solos da Universidade Federal de Viçosa, diz que por conta dessas intempéries, onde há bauxita, a terra é naturalmente fraca. O ambiente nosso tropical úmido, chuvoso, ele favorece a perda desses nutrientes. Isso auxilia na formação da bauxita. No processo de escavação, a máquina leva poucos minutos para encontrar a bauxita. São esses torrões aí de tonalidade mais clara que a terra. A partir desse ponto, o minério pode chegar a uma profundidade de até 17 metros. O trabalho de extração lá no campo resulta nessa montanha gigantesca de argila, areia e bauxita. O material, que aqui ainda é bruto, vai passar por um processo de beneficiamento para separar o minério, que representa 50% do total desse volume. Na usina da Companhia Brasileira de Alumínio, em Miraí, uma sequência de esteiras se encarrega de fazer o trabalho. O que é descartado fica na barragem de rejeito. E a bauxita, que jorra no final do processo, ainda vai seguir para a fábrica no estado de São Paulo. De cada 12 toneladas de bauxita que saem daqui, é possível fazer uma de alumínio. A mineração é uma indústria de base, né? Então você precisa da mineração para você estar desenvolvendo as outras indústrias. Mesmo em nome do desenvolvimento, vale lembrar que a bauxita é um recurso não renovável. E já que o solo onde ela se encontra é bastante frágil, torna-se fundamental que a extração seja feita com planejamento ambiental, social e econômico.